Olá pessoal, meu nome é Flávio Domingues das Neves, sou professor na Universidade Federal de Uberlândia, também sou um clínico, especialista em implantodontia, especialista em próteses dentárias e esta é minha terceira participação como ministrador do CROP, o nosso Congresso de Reabilitação Oral, Periodontia e Implantodontia, coordenado aí pelo nosso grande amigo Ronaldo Silva. Então é uma honra participar novamente e eu falarei do fluxo digital na implantodontia, das cirurgias guiadas aos trabalhos reabilitadores de prótese. Então vamos lá. Bom, daí falaremos então do fluxo digital na implantodontia. Eu participei em 2019, eu participei no CROP com o tema Relação Clínica-Laboratório de Prótese, quais as vantagens e como se processará o fluxo digital. Um assunto que eu gosto muito e naquela ocasião já mostrava a questão do uso, né, do CAD/CAM em laboratório, que já é uma prática relativamente antiga, traz eficiência e traz rapidez nos procedimentos. Então eu mostrava casos feitos na central de CAD/CAM da Neodent, né? Então lembrando que o D do CAD é design, né? O desenho, ou seja, um projeto de um trabalho, um projeto que pode ser analisado ainda no computador antes que ele seja materializado, né? Então essa materialização, a manufatura é o M do CAM, né? Então são trabalhos desenhados com auxílio de um computador e manufaturados com auxílio de um computador. Isso agiliza muito o processo da confecção de estruturas protéticas com um resultado muito eficiente. Superior, sem parafusos, sem báscula, passiva, inferior, sem báscula, passiva. Ela só tem de estar assim também na boca. Normalmente estão, a não ser que o modelo feito pelo dentista estivesse com algum problema, ela vai assentar muito bem na boca, né? E o trabalho do Danilo mostra claramente o resultado do assentamento desses trabalhos, com assentamentos fantásticos, né? O cobalto cromo aí em valor mínimo e máximo de 0 a 8 micrômetros, isso era praticamente impossível nas próteses convencionais. Mas nos laboratórios a gente tem grandes máquinas, né? Grandes equipamentos que podem traduzir mais ainda em rapidez, já que pula a questão do correio, né? Então eu mostrava já o Amanjebá com o Sintron, são estruturas fresadas em cobalto cromo pré-sinterizado, como a zircônia, e depois levado em um forno para que seja feito a sinterização, né? E possa então receber o revestimento de resina, e nesse caso um protocolo, né? Um caso total. Também mostrava a Tecnodrill, o equipamento da Tecnodrill, né, que usa um scanner semelhante ao scanner da Nobel e uma fresadora brasileira, né, uma fresadora montada em Novo Hamburgo, também com um nível tecnológico muito bacana, e a gente conseguiu resultados muito bons de assentamento, de adaptação, como pode ser visto nesse caso, uma estrutura em em titânio, e aí dá para ver muito bem nessas radiografias o assentamento dessa estrutura
com apenas 2 parafusos, mantendo ela em posição, né? Então um assentamento realmente muito bom. E o zirconzan, também ilustrado nesse caso, um caso também total, e nesse específico em zircônia, mas também com um assentamento muito bom. Então são equipamentos muito utilizados já. Também naquela palestra eu já mostrava os trabalhos em chairside próximo da cadeira, ou seja, equipamentos para o cirurgião dentista usar para fazer tanto a parte de desenho, né, do escaneamento e planejamento do caso, projeto do caso, como a materialização, né? Eu mostrei alguns casos e aí para ilustrar esse que eu gosto muito, foi primeiro elemento em CAD/CAM que eu fiz chairside e que está na boca até hoje, então está completando aí praticamente 10 anos, e que a gente fazia o escaneamento, o projeto da coroa e a materialização da mesma numa fresadorinha menor, né, um equipamento menor que dá para usar dentro do consultório, e aqui já um acompanhamento na época de 2018 com 7 anos dessa coroa. Mostrava ainda o conceito de corpos de escaneamento, tá? Então esse conceito de corpos de escaneamento que foi a maneira como as empresas acharam para conseguir trabalhar sobre implantes. Os implantes instalados muito profundamente não permitiriam o escaneamento. Então esse branquinho aí, né, com essa pirâmide em cima, ela favorece o escaneamento, e o software tem a programação daquela pirâmide para que reconheça o tipo de implante, o tipo de conexão protética, para que possamos utilizar para fazer pilares e às vezes até para fazer a própria prótese, né? Nesse caso fazendo um pilar de zircônia em cima do implante Cone Morse. Então mostrava o resultado final. Ficou ótimo. Mais alguma coisa? Também mostramos alguns casos parciais em cima de cilindros cimentados, escaneado direto na boca, perfurados, cimentados, o conjunto é limpo fora da boca, né, os excessos removidos, e a prótese é instalada, né, um trabalho bem passivo nesse caso, inclusive, porque havia suspeita de que uma estrutura não passiva teria causado a perda óssea que a gente vê na radiografia, né? E já mostrava também o conceito de trabalhar com próteses metalocerâmicas sobre implantes, mas escaneados com corpos de escaneamento. Então essa questão dos corpos de escaneamento que foi mostrada no chairside, só que agora usada para encaminhar modelos com um arquivo, em arquivo, né? Então seria uma moldagem digital, e esses arquivos, normalmente o .stl, encaminhado para um laboratório, né? Então esse caso aí é um caso de 2019, feito na nossa especialização na Fundec, em São Paulo, em que a gente usava um scanner da Carestream. Aqueles outros casos foram feitos a partir do CEREC. E esse modelo, então, encaminhado para um laboratório, que produzia no laboratório, então, o desenho das próteses e da estrutura, nesse caso, para essa sobreimplante da estrutura. A estrutura, esse caso, foi feito no Sintron, né, aquele cobalto cromo pré-sinterizado, uma estrutura de 2 elementos. Tinha um outro caso, por isso que estão 2 próteses aí, sinterizado e levado, e já mostrava uma complicação, que era a questão de, agora que eu tinha esse metal pronto, veja que eu não tenho modelo, o modelo é digital, né? Então a ideia de materializar o modelo por meio das impressoras, mas uma dificuldade muito grande, já que nós não conseguíamos na época colocar a réplica
e aí a gente tinha uma dificuldade para aplicar cerâmica e isso melhorou bastante. Eu queria mostrar para vocês como que as coisas estão fluindo hoje e acrescentar, no caso da implantodontia, as cirurgias guiadas, né? Então essa o que nos motiva a estar aqui novamente com essa palestra, o fluxo digital na implantodontia. Bom, pessoal, essa parte inicial, essa parte introdutória, ela não é nenhuma novidade na implantodontia, né? Como foi mostrado, a parte de CAD/CAM, tanto chairside quanto de laboratório, já é utilizado há bastante tempo, né? O que eu trouxe e que realmente queria compartilhar com vocês e mostrar para vocês é justamente a interação das duas partes, a interação da parte da cirurgia guiada com a parte reabilitadora, principalmente nas etapas de provisório. Então eu trouxe alguns casos e esses são realmente a essência do que eu queria mostrar aqui. Vamos lá. Eu vou mostrar casos que eles têm características diferentes e acho que ilustra as possibilidades técnicas. O objetivo é bem esse, né? De mostrar o que se consegue fazer com esses equipamentos fantásticos. E claro, acho que é muito interessante o foco nos equipamentos chairside, mas entretanto ter ou não todos os equipamentos, ou seja, conseguir ou não materializar as peças é uma escolha muito pessoal. Acho que o que é mesmo fantástico são os scanners, a possibilidade de digitalizar um modelo, ou seja, de fabricar um modelo a partir apenas de um escaneamento sem os materiais convencionais de moldagem. Isso impressiona os pacientes, agiliza muito os procedimentos, facilita, né, esses procedimentos. Um outro detalhe que também acho importante para colocar, que já é realidade, já faz parte do dia a dia, são as impressoras. As impressoras é uma nova filosofia de CAM, né? De manufatura, de fabrico. É uma filosofia que parte do princípio de criar objetos a partir da deposição de camadas, ao invés de desgastá-los, de usiná-los, como é feito nas fresadoras. E sem dúvida nenhuma isso vai ser o futuro. Ainda temos algumas dificuldades em relação a assentamento, em relação a distorções, a sinterização de materiais mais resistentes, cerâmicas, metais, mas não tenho muita dúvida de que é o futuro. Eu trouxe então dos 10 casos que eu falei, um primeiro caso foi uma situação muito interessante que eu vivi com um amigo de Brasília, após um acidente de uma paciente dele que perdeu alguns dentes e ao receber visita ficava muito constrangida por estar sem os dentes, queria uma PPR provisória, algo para que ela pudesse usar, mas tinha uma certa dificuldade com a abertura de boca. Então eu pedi que ele escaneasse, né? Então ele contratou em Brasília lá um laboratório que fazia o escaneamento, né? Na medida que eu for mostrando esses 10 casos, eu vou mostrar diferentes scanners para vocês terem uma ideia desses escaneamentos. Esse é o T-Shape. E então foi escaneado o modelo superior, modelo inferior. Ele me enviou esses arquivos formados aí, eles têm a extensão STL. Existem outras extensões, mas vamos devagar, né? Então nós vamos trabalhar normalmente esses arquivos são arquivos com extensão .stl. Me foi encaminhado e eu encaminhei, então de Brasília, eu estava em Uberlândia, encaminhei para um amigo, né, o Dr. Gustavo Mendonça, em Michigan, que
que brinca com esses modelos digitais e tem conseguido fazer um trabalho muito bonito, muito bacana. Foi encaminhado para lá e ele montou os dentes, né? E aqui é uma sequência da nossa conversa por meio de WhatsApp, né? Que eu desenhei essa linha verde aí pedindo para que ele corrigisse a linha do sorriso, né? A posição dos dentes em relação à linha labial, deixando mais estético, já que ela queria era estética. Ele então definiu como que ela seria, né? A removível provisória. Mandou para nós os arquivos, esses arquivos foram então encaminhados para o Alessandro, que tinha uma impressora, e aí ela foi impressa, né, materializada e instalada para que a paciente pudesse então ter de volta o seu sorriso, até que ela pudesse receber os implantes e continuar o seu tratamento, né? E o que é legal, isso feito na verdade dá para fazer um dia, tá? Foram 2 dias que a gente, entre um trâmite e outro, as coisas ainda demoraram um pouquinho, né? Mas em 2 dias você resolve um problema desse daí. Então achei muito legal. Eu sei que é uma prótese provisória, eu sei que é algo muito simples, mas a praticidade, a rapidez, eu acho que merece mostrar, merece destaque, né? Então trazendo à tona essa questão das impressoras, que eu vou voltar a falar, né? Elas imprimem um arquivo a partir de uma extensão STL, materializa, mas claro, né, tem algum limite, né, e isso dificulta muito a gente escanear e imprimir pilares e componentes protéticos para implantes, certo? Bom, o segundo caso também foi um caso bem singular, bem diferente. Eu falo que são armadilhas que a clínica nos oferece, né? Um paciente que a gente foi para carga imediata, ele ia viajar logo em seguida e na hora da instalação do implante, na hora do travamento, o implante tomou o rumo e ficou inclinado para distal. Entre tirar e tentar colocá-lo novamente, correndo o risco de ele não travar, nós preferimos mantê-lo estável. Foi feito um provisório. E quando o interou então completou 6 meses, nós fomos para a confecção da prótese, né? Mas muito difícil confeccionar essa prótese, a quantidade de material restaurador na distal seria muito pequena, então nós resolvemos fabricar um novo pilar. Para isso, nós tiramos o munhão universal que estava colocado nesse implante, foi removido, né? Removeu o provisório, removeu o próprio munhão, e um transfer de escaneamento intraoral para implante Cone Morse foi instalado em posição. Então está aqui ele. Então esse transfer para escaneamento intraoral de implante Cone Morse foi levado em posição. Então veja que ele está parafusado contra o implante. Esse chanfro que ele tem, que está voltado aí para mesial, tem que ficar voltado para uma área livre, porque o operador de software vai usar esse chanfro para posicionar um transfer de escaneamento intraoral presente no software e acoplado a um implante Cone Morse, e vai ser alinhado por esse chanfro, tá? Então é importante que esse chanfro fique para uma face livre, para vestibular, para lingual, nesse caso para proximal, que estava mais livre. Então ele é posicionado e aí então é feito o escaneamento. Tá? Esse escaneamento aí está sendo feito com a Omnicam, a câmera Omnicam, que é uma câmera da Sirona, e o modelo obtido. Mostra lá. Ele ali o modelo obtido. Esse modelo obtido está aqui, ó.
ele vai ser exportado, e aqui eu acho que já é hora da gente entrar com um conceito, que é o conceito de sistemas abertos e sistema fechado, né? A Sirona, que tem esse software aí, foi um sistema só fechado durante muito tempo. No software 4.5 para cá, ele permite exportar .stl, então o modelo tem uma pasta, então, o modelo digital, eu tenho que vir para modelo, ele gera o modelo, aqui, na verdade não preciso mexer com nada, com eixo de inserção, nada, eu posso simplesmente pegar isso daqui, exportar, então quando ele vem aqui, ele me dá a condição de STL, resolução máxima, moderada e reduzida, então eu quero na máxima, então eu salvo isso numa pasta de arquivos aqui, eu guardo ele lá, então ele está salvo. Então o que foi feito ali, né, já que o filme não mostra muito bem a resolução, a gente vê aqui, ó, exportar, essa é a telinha que apareceu lá, ó, resolução máxima, moderada e reduzida, a gente tem feito na máxima, e aí ele exporta esse arquivo aqui, ó, tá? Esse modelo em STL. Isso você manda por WeTransfer, e eles me devolveram logo em seguida o desenho, né, o projeto do pilar. Então tá aí o desenho do pilar. Eu autorizei a fresagem, tá aí, ó, muito bonito. Foi então fresado, seguindo os padrões de usinagem dos pilares da própria empresa, e ele em boca, instalado em boca, corrigindo aquela inclinação incorreta. Ele estava muito longo, né? Difícil de fazer próteses, esses preparos muito longos, não tinha necessidade disso. Eu já podia ter corrigido isso lá no próprio computador, mas não me ocorreu. Então eu desgastei. Fiz um copying para que eu pudesse trabalhar com provisório, já perfeitamente adaptado. Foi instalado, né? Deu torque. O copying foi posicionado e uma faceta permitiu a confecção de um provisório. É claro que a gente tem que considerar que o implante foi mal posicionado, talvez no dia devêssemos ter retirado. Bom, aí é uma longa história, não é isso, né? O tema, o objetivo foi mostrar que foi possível corrigir, mantendo o padrão de possibilidade de higienização, né? Não tenho, foi eu que coloquei, não tenho orgulho disso, mas achei legal mostrar a possibilidade de correção, tá? Depois a prótese foi feita de maneira tradicional. Bom, uma outra situação que eu queria mostrar, e eu trouxe 2 casos para mostrar, a gente tem feito muito pela praticidade, pela agilidade, é de moldar de maneira digital, né, escaneando, para construir uma estrutura fresada e com o mesmo arquivo digital produzir um modelo impresso para que seja aplicada a cerâmica, né? Quando no outro crop eu mostrei algo parecido com isso, mas já tinha algumas empresas que tinham transfer de escaneamento intraoral e softwares para gerar o que eu vou mostrar agora, mas agora não, isso está mais popular, mais fácil de mostrar, e a gente tem usado bastante em próteses com 2 e 3 implantes com uma segurança, uma previsibilidade muito grande, tá? E o primeiro dos casos é um paciente que sofreu um acidente de carro, quebrou uma coroa em CAD/CAM
no canino, no 13, e uma prótese metalocerâmica de 3 elementos, de 12 ao 21. Então, ele procurou em caráter de urgência, foi feito um provisório sobre mini pilares para ele. A partir da reconstrução da própria prótese, a gente fez um desenho do provisório, capturou em cima de cilindros de mini pilar. O canino foi feito imediatamente, já que a gente tinha o arquivo do CAD/CAM, e só foi fresado novamente, e ele teve então assim o seu atendimento de urgência. Na sequência, num outro dia, né, depois que os tecidos estavam cicatrizados, os transfers de escaneamento intraoral para mini pilar, né, esse número 10 significa que são os transfers de escaneamento intraoral da Neodente para mini pilar. Eles foram posicionados sobre os 2 mini pilares, tá? E nós fomos para o escaneamento. Veja que é a mesma maneira de se trabalhar, só que naquela outra que a gente fez o pilar, nós estávamos trabalhando em cima de um implante Cone Morse. Então aqui o escaneamento foi feito com a Omnicam da Dentsply Sirona. Ele copiando os transfers. Então, são a nova maneira de moldar, as novas técnicas de moldagem, né? São muito rápidas, muito práticas. E então foram obtidos e exportados os modelos com arquivos .stl. Modelo para gerar um modelo de trabalho, que é esse do alto, o do meio é o antagonista, e o mais embaixo nós temos o modelo dos provisórios, para que no software o operador possa subtrair a parte da cerâmica e construir uma estrutura, tá? Então, aqui é um momento em que ele sobrepõe os transfers para que ele crie realmente um modelo com os mini pilares, e agora sobrepondo o modelo de trabalho com o modelo dos provisórios, ele subtrai o espaço da cerâmica, que dá para ver bem nessa foto inferior, e cria a estrutura. É um vídeo interessante aqui que mostra como que a conversa, né, atual entre cirurgião dentista e técnico. Vamos vê-lo. Doutor Flávio, beleza? Viu, estou desenhando o caso aqui do Antônio. Esse amarelinho aí é o furo do parafuso, ó. Ele sai bem na incisal vestibular. Esse roxo é o modelo dos provisórios que o doutor me mandou. Olha, ele sai bem na vestibular ali. A peça vai ficar mais angulada para fora do que isso aí. Se eu for fazer seguindo o provisório aí, o furo vai sair na incisal vestibular, ó. Esse que é o coping, ó, tá vendo? Eu teria que jogar ele mais para fora essa incisal para o furo não sair na incisal vestibular. Então ele vai ficar mais vestibularizado. Bom, como era possível projetar um pouquinho os 2 centrais para vestibular, isso não foi um problema, mas foi só para vocês verem então como é mais simples a conversa, né? Isso feito pelo WhatsApp mesmo. E então a estrutura foi autorizada, né? E eles geraram, eu pedi metalocerâmica mesmo, eu tinha espaço para cerâmica, né? Tinha muito espaço para cerâmica, então não estava preocupado, não quis fazer em zircônio, poderia ser em zircônio, mas pelo pontico eu preferi o metal, tá? Só lembrando que isso tudo foi possível por conta dos transfers de escaneamento intraoral. O meu paciente não viu molde, não teve molde, não teve nenhum material de moldagem ou técnica de moldagem convencional, foi só o escaneamento. E agora ó, a estrutura está pronta, precisa só usinar, não é isso? E ele conseguiu enxergar
né? O software conseguiu enxergar esse mini pilar que aparece aí entre o implante e a estrutura, porque o transfer de escaneamento selecionado foi o de mini pilar neodente. Então isso é possível fazer, mas entenda, o transfer de escaneamento intraoral deve ser o compatível com o software em uso. Então eu mostro aqui para vocês, ó, 2 transfers de escaneamento intraoral, um da EFF e um da neodente para mini pilar. Lembrando que se você escanear com o da EFF, você vai ter que encaminhar esse trabalho para um laboratório que tem o software da EFF. Se você está com o da neodente, para o da neodente. Tá? Então não é uma coisa que serve para qualquer software. Então antes de adquirir os seus transfer de escaneamento intraoral, você tem que saber com qual laboratório você vai trabalhar para que você tenha o transfer de escaneamento intraoral compatível com o software que ele vai utilizar. Então, autorizada a fresagem, eles fresaram em cobalto cromo, está aí a peça usinada, tá? E agora o mais interessante, lembra que isso a gente já fez, já mostrei na outra aula, mas o que nós tínhamos era uma dificuldade muito grande agora para gerar um modelo para aplicar cerâmica. Isso foi muito otimizado nos últimos tempos, usando o mesmo arquivo .stl para criar um modelo que tenha uma abertura onde você encaixa uma réplica chamada de réplica híbrida ou análogo híbrido, que permite então a confecção de um modelo com o mesmo arquivo .stl. O mesmo arquivo .stl. Muito interessante isso daí. Eu não precisei moldar, precisei fazer nada. É o mesmo arquivo que gerou a estrutura, é o arquivo que está gerando agora esses modelos aí. Então, a estrutura que vocês vão ver agora sobre o modelo, ela foi construída independente do modelo. Ela foi construída totalmente virtual. E está aqui, ó, encaixada, montada no articulador para que possa ser aplicada a cerâmica. Acho interessante fazer uma prova para que não tenha risco do técnico fazer uma aplicação numa peça que esteja desadaptada. Deixa eu mostrar para vocês também a questão do orifício que eu falei. Eu vou tirar essa gengiva artificial aí, ó. Então tiramos a gengiva artificial e eu vou remover a réplica e reposicioná-la para que vocês entendam como são feitos esses modelos. Ó, encaixa. Legal, né? Então, a partir daí, você poderá aplicar cerâmica. Acho conveniente provarmos essa estrutura. Então, o provisório foi removido, a estrutura foi levada em posição, o assentamento estava muito bom, foi feito um registro intermaxilar, seleção de cor e o modelo encaminhado para que fosse aplicada a cerâmica por estratificação. Está aí a nossa prótese. Agora, virou um caso comum, né? Como esses análogos híbridos são reposicionados, há de se esperar um ajuste um pouquinho maior do que o convencional. Mas até agora tem me surpreendido, tá? Igual esse caso, deu um pouquinho de ajuste na proximal, nada muito grande, tanto que foi possível inclusive polir, ó, então, usando pontas de polimento para posicionar, não precisou de dar um glaze. Mesma coisa o ajuste oclusal, um refinamento de ajuste oclusal. E na sequência, polimento, na sequência a prótese foi instalada. Um torque de 10 Nm, os orifícios de acesso fechados com teflon e resina. Está aí o nosso trabalho. Eu lembro que eu fiz um post nessa ocasião, dizendo a prótese simples como nunca foi. Esse é um caso anterior. Eu trouxe um outro caso, mas só que posterior, com 3 mini pilares. Transfer de escaneamento intraoral colocados sobre os mini pilares. Então, eles aí. Foi feito o escaneamento. Os modelos foram
então digitalizados. Foi feito um modelo também dos provisórios que existiam. Tá ele aí, antagonista e registro intermaxilar. Esses arquivos .stl foram encaminhados. Então, modelo superior, modelo inferior com provisório, modelo inferior sem o provisório, que a gente vai chamar de máscara gengival, para que veja o contorno da gengiva, o registro intermaxilar, e a partir daí a possibilidade de sobrepor os modelos e criar uma estrutura para que seja analisada e usinada, provada e autorizada então a aplicação da cerâmica. Então nós temos feito muitos casos assim, é muito simples, né? O paciente só chega no consultório, a gente tira o provisório, coloca os transfer de escaneamento e esse mesmo arquivo .stl serve para fazer tanto a estrutura quanto o modelo onde será aplicada por estratificação a cerâmica. E daí então a prova da cerâmica, glaze e a instalação do trabalho, né? E a radiografia mostrando então o conjunto em posição. Ok? Então, a gente tem trabalhado bastante assim, tá? Uma outra forma de trabalho que a gente tem agregado cada vez mais na nossa clínica são as cirurgias guiadas, como a gente pode mostrar nesse caso. Infelizmente, um garoto jovem perdeu os dentes por reabsorção após um tratamento ortodôntico, nos procurou. E então, nessas situações, nós fazemos um escaneamento do arco, gera os modelos em STL, né, em ponto STL, também pede a tomografia, e aí nós temos os STLs e os DICOMs, e eles são alinhados, esses DICOMs, né? Então são sufixos de arquivos que definem determinados tipos de arquivos, aquele de CAD, esses aqui de imagens médicas, né? O DICOM, o STL de CAD e o DICOM do tomógrafo, e eles são alinhados em um programa de maneira que possa ser feito o planejamento. Esse programa aqui que está sendo mostrado é o Codiagnóstico, uma central de planejamento. Eles definem a posição, a inclinação dos implantes, a gente confere, dá ok, o guia é fabricado, encaminhado e a gente então vai para o procedimento. Nesse caso, a extração, a instalação do guia, a utilização da sequência clínica com um kit específico para a cirurgia guiada. A instalação é muito rápida, prática. Os pilares, né, como nós tivemos travamento dos implantes, permitindo o carregamento imediato, então estavam todos com 45 Nm. Os pilares, os munhões universais foram então instalados, receberam torque, conforme recomendação do fabricante, e a gente foi direto para provisório. Então é incrivelmente rápido, prático de se fazer, e o garoto chega lá em 2 horas, ele está assim, né? Realmente é bem incrível, né? A gente tem então utilizado bastante e o scanner nessa hora também ajuda muito. A placa, o guia, né? Ele é fabricado a partir de uma impressora 3D. Hoje cada vez isso está ficando mais barato, mais fácil de adquirir. Esses casos mostrados, principalmente esses últimos que eu falei que a gente tem feito muito na clínica, você faz com um scanner comum, né? Que você pode ou alugar ou ter esse scanner
que eu diria uma máquina de moldar, né? Os pacientes ficam muito impressionados. Olha esse caso, né? Esse aqui é a Virtu da Straumann, é uma câmera muito prática de usar. A gente fez esse vídeo só para mostrar. Então ele está lançando ali o paciente que ele vai escanear. É possível fazer também para fazer placas de mordida, de estabilização. E veja, já foi lançado o paciente, já vai para o escaneamento. E impressiona muito a rapidez dessas tomadas de molde, né? Além da praticidade, o paciente é muito confortável para o paciente, mas além disso, a rapidez que a gente consegue. Eu vejo que praticamente ele já copiou uma M-arcada inteira, né? Ele vai dar uma refinada, com uma precisão muito grande no formato dos dentes. Bem legal. Bom, uma outra coisa que eu quero mostrar diz respeito agora sim ao uso de um sistema fechado. Aquela hora, até ali, a gente estava com o sistema aberto, fazendo o escaneamento e exportando o ponto STL. Vou mostrar dois casos, né? Quase uma sequência, não é exatamente o mesmo caso, mas é a sequência do primeiro, é o segundo que eu vou mostrar. O que nós vamos fazer? Tá? O lançamento de blocos perfurados em PMMA permite no CEREC da Dentsply Sirona uma possibilidade muito interessante que eu mostro a seguir. Então, vamos lá. O paciente perdeu, né, teve uma fratura comprometendo a parte mesial da raiz, de maneira que para reabilitar precisaria de uma cirurgia, raiz curta, e discutindo a gente achou mais interessante a exodontia. Tá? Então precisava de um atendimento de urgência, né? Eu fiz questão de mostrar aí a primeira sessão, urgência, né? Ali à esquerda, e foi limpo toda a região, removido tecidos cariados. Um fio afastou o tecido gengival, principalmente na mesial, onde eu falei que estava bastante crítica a situação. E o dente com o pino foi retornado à posição numa tentativa de devolver, de restabelecer a estética até que a gente pudesse planejar a cirurgia. Então o paciente daí seria encaminhado para uma tomografia, né? E a gente, previamente a isso, fez o escaneamento nessa mesma sessão. Então, tá aí o dentinho voltado, dá para ver claramente pelo detalhe da radiografia que foi só mesmo provisoriamente. E então no sistema, no software, foi lançado implante para que pudéssemos fazer um dente sobre implante. O material que a gente escolheu então foi um bloco de resina, perfurado, e aqui o escaneamento, né? Em cópia também, importante que foi escolhido cópia biogenérica. Então a gente fez uma cópia do dente que havia sido voltado em posição, essa é a posição original dele, tá aí. O arquivo foi salvo e exportado para STL, igual a gente fez naquele outro caso. Está aí o arquivo, que foi associado aos DICOMs e encaminhados para a central de planejamento da Neodente. Aquele outro foi planejado pelo Dr. Jean e esse daqui pelo Dr. Cássio.
Então foi feito o planejamento. Eu trouxe aqui também para vocês verem como tem sido as nossas discussões a respeito. Flávio, tudo bem? Bom dia. Como é que tá? Flávio, Recebi um caso aqui da Juliana, seu, né? para colocação de implante no 22. 22. Então, deixa eu Deixa tirar eu tirar esse esse implante implante aqui, foi feito alinhamento, deu certinho, tá? tá? Eu Eu tenho essa parte aqui aqui da da raiz, né? E aí eu tentei colocar um implante implante de 13, né? Se se quiser quiser colocar colocar de de 16 16 também, também, daria sem sem problema. Vai bater Vai bater lá na segunda cortical, só que aqui vai ficar um pouquinho fino, né? Então 3,5 por 13, eu tentei deixar o máximo possível ao nível ósseo da palatina. Eu fiquei com uma dificuldade, mas eu não sei se tem osso na vestibular, tá? Me representa que partes tem alguma fenestraçãozinha, tá vendo? Acho que aqui dá pra gente ter uma ideia melhor. Parece que em determinado momento não tem osso. Possivelmente vai precisar de um enxerguinho ali também. Então nessa configuração ele ficou mais favorável para cimentado. Tá? Se eu jogar mais para trás para fazer parafusado, ele vai ficar com approach palatino. Tá? E aí não é pouco. Até jogar aqui, ó. O approachzinho é grande. Tá bom? Então veja o que você acha. Qualquer coisa do andamento. No 3D, então eu tô seguindo. Você vê que os dois laterais são para frente, não conseguindo realmente o que já tem em boca. Né? Então foi feita uma edição, uma extração. E colocado um dentinho mais ou menos, um pouquinho também vestibularizado igual o outro. Então ele ficou... Então, a gente tem feito essas discussões, né? Ali eu parei um pouco antes de terminar, ele vai falar ainda de pilar, tipo de pilar. Eu falo para ele que eu quero usar o T-Base da Neodent, né? O T-Base Cirona. Serec, desculpa, T-Base C, né? T-Base Serec. E aí ele planeja o guia, eu dou ok, o guia é fabricado, me é encaminhado, e aí a gente vai para a cirurgia. Então agora nós vamos para a segunda sessão, que vai ser a exodontia, o implante e a provisória em carga imediata. Vamos ver como que a gente vai fazer isso daí. O dente foi removido, muitas vezes essa é a parte mais demorada. Então a extração bem cuidadosa, o guia é colocado em posição e a gente segue com a sequência de brocas, 2 e 3,5, e desce com o implante. Então, aqui um implante GM, Helix, 3,5 por 13, conforme o planejamento. A gente desce até a posição planejada, torque compatível com carga imediata, e aí a gente vai para a instalação de uma base de titânio específica para o sistema Serec, né, fabricada para o implante GM pela Neodent, mas específica para trabalho, para uso com o software do sistema Serec. Ele é levado em posição, recebe o torque recomendado pelo fabricante, nesse caso de 20 Nm. Daí é encaixado um corpo de escaneamento específico. E eu queria ressaltar o seguinte, nós acabamos de colocar o implante, de extrair o dente e colocar o implante. No sistema já havia o escaneamento dela, lembra? Lá da primeira sessão. Então a gente apenas recorta a região do lateral, a foto de baixo aqui na direita, e em 10, 15 segundos faz o escaneamento do corpo de escaneamento. É algo muito, muito rápido. Muito rápido mesmo. E daí o projeto do dente é gerado e fresado o nosso dentinho. Isso é muito interessante. Por que é interessante?
Porque eu tenho um provisório em carga imediata. Até aí, beleza. A gente faz um provisório de lateral muito rápido, em cima de uma união universal, né? A diferença é que o projeto está pronto. Ou seja, para fazer o definitivo, eu só preciso mudar o material. Então, o dente foi analisar a questão da área crítica para ter um melhor assentamento do tecido gengival. E está aí o nosso provisório, ó, maquiado, né, baseado no dente que estava em posição, a dente dela. Isso daí na direita aí é o dente extraído, né, esmalte dentina. O provisório foi encaixado. Como foi sugerido no planejamento, precisávamos de um enxerto, tá aí o enxerto, da Ceraboni. E está a nossa paciente aí, já com o provisório em carga imediata. Muito prático, muito rápido, e o definitivo está pronto. Daqui 4 meses, quando a gente quiser colocar o definitivo, ele já está no sistema. É só mandar fresar um pilar em zircônia e o dente, né, numa cerâmica vítrea. Ok? Muito legal, né? Eu espero que tenham gostado, pessoal. Eu queria agradecer ao meu amigo Ronaldo Silva pelo convite, por eu poder participar novamente do CROP. Vai ser sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu espero que façam um bom evento, que aproveitem as palestras, e deixar também claro que eu estou à disposição. Meu WhatsApp foi mostrado, podem entrar em contato. Eu trabalho na Universidade Federal de Uberlândia e estarei à disposição para qualquer eventuais dúvidas e discutir alguns casos. Valeu, um abraço.